Por qual razão Jesus lavou os pés dos seus discípulos? Qual o segredo para ser grande no reino de Deus? Qual era o sentimento que Jesus percebeu que já estava no coração dos seus discípulos? São assuntos como esse que nós iremos estudar na nossa 8ª aula do segundo trimestre de 2025, uma lição de humildade. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Renato Bromochenko. Não se esqueça de dar um joinha, fazer a sua inscrição, ativar o sininho e deixar o seu comentário. É muito importante que você comente, que você participe, copie o link, compartilhe também com mais amigos que são professores, que são alunos da Escola Bíblica Dominical, porque toda semana estamos postando conteúdos aqui que possam enriquecer a sua vida e te edificar para a honra e glória do nome do Senhor. Então, vamos à nossa aula, vamos aos nossos objetivos, porque eu tenho certeza que tem muita coisa boa para a gente aprender nessa aula de hoje. A nossa aula de hoje tem pelo menos 3 objetivos. O primeiro é abordar o exemplo prático e histórico da humildade dada por Jesus. Essa lição tão maravilhosa que é a lavagem dos pés, que Jesus abordou essa lição com os seus discípulos e passou para eles aquilo que ele pretendia ensinar acerca do reino de Deus. Segundo, nós pretendemos correlacionar a humildade com o autoconhecimento. Quando nós temos conhecimento de quem somos, da nossa função, da nossa posição, com relação à humildade que Jesus passou para cada um de nós. Terceiro, promover um contraste entre humildade e ostentação, o que é ostentar e o que é ser humilde. E assim a gente vai poder compreender melhor as lições do reino de Deus. Nesta lição, nós iremos estudar o capítulo 13, não o capítulo 13 como um todo, porque ele contém 4 grandes ensinamentos aqui. Nós temos primeiro a lavagem dos pés, que é o assunto que nós vamos estudar hoje. Nós temos também a profecia que Jesus liberou, dizendo que Judas haveria de o trair. Tem também o novo mandamento de amar uns aos outros. E por último, a profecia quando ele fala que Pedro também haveria de negá-lo 3 vezes. Nós vamos nos até a primeira parte, onde nós vamos falar um pouquinho sobre essa lavagem dos pés, esse episódio bíblico, onde ele ensina, através do seu próprio exemplo, a relevância da humildade para aqueles que o seguem. Este capítulo oferece-nos uma valiosa lição sobre a humildade da vida cristã. É isso que nós iremos nos aprofundar, sobre uma lição de humildade que Jesus dá através do seu próprio exemplo na prática. Ali não é apenas teoria, ele vai ensinar para os seus discípulos de forma bem prática, para que aquilo ficasse incutido nos seus, na sua cabeça, no coração, para que eles pudessem passar adiante, como eles passaram isso através dos seus escritos sagrados, para que eles mostrassem para a igreja o que é a verdadeira humildade no reino de Deus. E a partir do exemplo de Jesus, nós somos convidados a servir o próximo de forma humilde. Então, não é apenas aqui para a gente tratar de forma teórica. A ideia desse ensino, desta aula de hoje, é levar até você o conhecimento do reino de Deus, da palavra de Deus, para que nós possamos viver no nosso dia a dia. Então, vamos ao nosso primeiro ponto, mas antes eu quero falar um pouquinho sobre a palavra humildade, porque a palavra humildade, ela é a chave da nossa aula de hoje. E só para você entender um pouquinho, a definição, o dicionário Hauser da língua portuguesa, ele diz que a palavra humildade é definida como a qualidade de quem reconhece suas próprias limitações e age com modéstia, sem arrogância ou vaidade. Essa é a definição que o dicionário da língua portuguesa dá para a palavra humildade. Essa virtude, ela envolve uma consciência realista de si mesmo, favorecendo o respeito e a consideração pelos outros. É quando nós somos capazes de reconhecer quem somos, de conhecer um autoconhecimento e respeitamos o nosso próximo, respeitamos o outro, considerando essa pessoa. Veja que do ponto de vista etimológico da palavra, a palavra humildade, ela deriva da palavra humus, que significa terra. E baseado nisso, essa raiz sugere justamente de estar próximo ao chão, remetendo a uma postura de simplicidade, sobriedade, ausência de orgulho. São elementos que evidenciam a nobreza cristã, a vida cristã, o caráter cristão. Quando você olha para a palavra humildade no Antigo Testamento, lá fala de docilidade, de aflição, que é oriundo da palavra gentil, onde vem também a palavra ser gentil.
Quando você olha, por exemplo, não a ideia de gentil com O no final, né? O gentil com L, que é ser gentil. E nós temos já no Novo Testamento a palavra humildade, ela assume um significado mais profundo por meio do termo grego, que fala sobre humildade de mente. Ou seja, pode ser traduzida como gentileza, como docilidade. Então, na perspectiva espiritual, a humildade é descrita como uma graça enraizada na alma que leva a pessoa a não se considerar mais importante do que realmente é, conforme ressaltado nas próprias Escrituras. Você vai conferir isso em Efésios capítulo 4, Colossenses capítulo 3, Romanos capítulo 12. São vários textos que vai tratar também sobre o que é essa mudança de mente. Então, quando você analisa todo o texto, humildade não é só através de gestos, né, de expressões externas, mas é uma mudança que começa no nosso interior. Porque tem pessoas que às vezes elas conseguem até fingir ser humilde ou se submeter a uma humilhação e mesmo assim não são humildes. Mas vamos nos aprofundar, porque aqui você vai conseguir compreender melhor, tá bom? Então vamos ao nosso primeiro ponto para que nós possamos compreender melhor essa lição de hoje. Uma história real sobre a humildade. No nosso primeiro tópico, nós vamos falar sobre o lava-pés. E nessa passagem do Evangelho segundo João, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele utilizou um exemplo de um servo de casa, porque era comum para aquela cultura, para aquelas pessoas, eles terem ali os seus escravos, os seus servos, e eram essas pessoas que faziam esse serviço de lavar os pés dos seus senhores ou dos seus convidados, fornecer ali a água, a bacia, para que eles pudessem lavar os pés. Quando, na verdade, até muitos deles, eles mesmos lavavam os pés dos seus senhores. Então Jesus vai assumir justamente aquela atitude, né? É aquela função. Ele vai ali lavar os pés dos seus discípulos para transmitir para eles uma lição sobre humildade dentro do reino de Deus. Você percebe que isso acontece, o capítulo vai mencionar, foi um pouco antes da festa da Páscoa, quando ele celebrou a última ceia pascual com seus discípulos. Isso depois vai ficar para nós marcado na história, como Jesus estava ali instituindo a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, como nós conhecemos e realizamos até nos dias de hoje. Durante esta ocasião, Jesus rompeu o protocolo tradicional da ceia pascual, conferindo-lhes um significado único, o lavar os pés dos seus discípulos. Esse episódio ilustra a humildade como uma virtude essencial para os seguidores na expansão do reino e na expansão da igreja pelo mundo afora. Jesus estava ali deixando na vida dos seus discípulos, impregnado ali, colocando no coração deles algo que seria levado para toda a igreja, para todo o reino de Deus, para que até nos dias de hoje nós possamos estar aprendendo e praticando no nosso dia a dia. Vamos ainda para um pouquinho para o segundo tópico, que é o desenvolvimento da história. Então, nesse capítulo 13, o mestre tomou uma bacia com água, né, uma toalha ali, levantou as pontas das suas vestes e atou-os pela cintura, e ele cingiu, que o texto diz cingir, né? Pegou as mangas longas das suas roupas masculinas típicas da época e, em um gesto, né, de forma a cingir-se para realizar o trabalho, permitiu que estivesse com as mãos livres, né, os pés livres, para que ele pudesse realizar aquela tarefa do lava-pés. E esse costume, nos tempos bíblicos, fazia parte dos cuidados prestados aos convidados por parte do senhor da casa. Geralmente era o dono da casa que fornecia esse tipo de serviço, lavar os pés dos seus visitantes, dos seus convidados, ou também ter ali o seu servo para que pudesse lavar os seus próprios pés. Ao chegar àquela residência designada para acontecer a ceia, Jesus percebe que não tinha nenhum servo ali naquele momento para que pudesse fazer aquele ato. Então, possivelmente, por isso também ele toma a iniciativa, aproveita aquela oportunidade para passar uma grande lição para os seus discípulos. Observa que naquela época era muito comum as pessoas andarem a pé, não tinha meio de transporte, e por isso as pessoas andavam tão com os pés empoeirados, por isso esse hábito também de lavar os pés. Veja também no terceiro tópico a mudança de paradigma. Jesus, como ele era o anfitrião daquela ceia, então, após o encerramento daquela reunião única e tradicional, ele surpreende os seus discípulos. Então, o nosso Senhor começou a ensinar através do lava-pés que o caminho do reino de Deus é trilhado com humildade. O reino de Deus
não é trilhado pela força, pelo orgulho, pela soberba, pela vaidade, pela arrogância, mas é trilhado pela humildade. É isso que João capítulo 13, verso 2 e 4 vai nos dizer. Ele mostra que a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho. Uma das perguntas que eu fiz no início do vídeo é de quem é que quer ser grande no reino de Deus. Então você já começou a perceber aqui que aquela pergunta foi só apenas para despertar a sua curiosidade. Quem quer ser grande no reino de Deus precisa ser o menor, precisa ter humildade. Por isso ele utilizou um gesto cotidiano para exemplificar essa atitude humilde. Jesus pegou algo tão maravilhoso que era um ato, né? Na prática. Ele vai mostrar para os seus discípulos o que é que ele queria ensinar de fato, né? A mensagem que ele queria passar para os seus discípulos. É evidente neste episódio que o cristianismo só se tornará eficaz e alcançará o propósito do reino de Deus se os valores ensinados pelo mestre forem realmente praticados pelos seus seguidores. Então não adianta nada a gente conhecer as escrituras e não praticar. A Bíblia diz que o homem que ouve a palavra e não pratica é semelhante àquele que edifica sua casa sobre a areia e não sobre a rocha. O que ouve e pratica é semelhante àquele que faz a sua casa sobre a rocha. Então como é que nós estamos vivendo o Evangelho de Cristo? Porque se a gente não praticar os valores ensinados pelo mestre, a gente não está conseguindo passar o reino de Deus adiante, a gente não está conseguindo viver as verdades do reino. É evidente, né? Entre esses valores, destaca-se a humildade genuína, interiorizada nos corações dos discípulos, recebendo especial atenção do divino mestre, que era manso e humilde de coração. Então Jesus tinha autoridade para ensinar aos seus discípulos, porque ele era manso e humilde de coração, conforme Mateus capítulo 11, verso de número 29. E o resumo aqui desse primeiro ponto, e calma aí que a coisa vai ficar mais profunda ainda, nós podemos resumir esse primeiro ponto dizendo que o exemplo histórico de humildade que nosso Senhor deu aos seus discípulos é prático, atual e permanece até os dias atuais. Então vamos ao nosso segundo ponto que fala sobre humildade implica autoconhecimento. No nosso primeiro tópico, nós vamos falar sobre conhecendo a própria natureza. Veja, irmãos, que Jesus ele tinha plena consciência de quem era, entendia o seu papel e a sua relevância como Senhor e Mestre. Veja que João vai escrever no verso de número 3 do capítulo 13 que Jesus sabia que o Pai tinha colocado em suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Então Jesus não estava ali num ato desgovernado, sem saber o que estava fazendo, sem saber quem era, sem reconhecer o seu próprio papel e a sua própria função. Muito pelo contrário, ele sabia que o Pai tinha colocado todas as coisas nas suas mãos. Ele sabia quem era ele sabia o seu papel e a sua importância. Então, nesse contexto, ele deliberadamente trocou o seu papel de Senhor pelo de um simples servo para ensinar aos seus discípulos a importância da humildade. Ele fez questão de trocar de função, de trocar o seu papel para que os seus discípulos soubessem aquela lição que ele estava querendo passar. Então, dessa forma, querido, é essencial que nós possamos conhecer a nossa própria natureza. Quem somos, né? Qual é a nossa função, qual é a nossa missão, qual é o nosso verdadeiro papel no reino dos céus. Devido às vezes ao pecado, né? Nós temos a dificuldade em nos submeter aos outros ou em nos humilhar frequentemente. Às vezes a gente prefere olhar por cima, né? De cima para baixo, raramente conseguimos olhar de baixo para cima. A nossa natureza, o pecado que habita em nós, nos dá essa dificuldade de querer entender quem somos, a nossa verdadeira identidade. Assim sendo, Jesus Cristo, na sua posição de Senhor e Mestre, ensina-nos a virtude da humildade. Em João capítulo 13, verso de número 15, ele diz, eu vos dei exemplo. Então Jesus não só ensinou na teoria a palavra ministrada, como ele também fez na prática. Ele deu exemplo aos seus discípulos de como fazer. Ainda no segundo ponto, nós temos o terceiro, o segundo tópico, o exemplo deixado por Jesus. Pense no verbo divino, repleto de glória e poder, que abdica da sua majestade para vivenciar a experiência humana,
como é mencionado no Evangelho. Não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou, conforme João capítulo 5, verso de número 30. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele que era Senhor de todas as coisas estava agora sendo homem, né, esvaziando de si mesmo para ensinar aos seus discípulos a grande lição da humildade. Assim sendo, enquanto Verbo divino, ele tornou-se carne e uniu-se à nossa condição. Essa compreensão doutrinária é muito importante, porque é sobre a encarnação de Jesus, pois confere um significado ainda muito mais profundo no episódio do lava-pés, onde estava o Deus encarnado lavando os pés de pessoas comuns. Imagine aí Jesus, o Filho de Deus, Senhor dos senhores, aquele que é Senhor de todas as coisas, estava ali passando para os seus discípulos uma lição importante, ele lavando os pés dos seus discípulos. Tem alguma lição mais prática do que essa, né? Mais eficaz do que essa? Acredito que não. Então Jesus estava ensinando os seus discípulos uma grande mensagem, uma grande lição. À luz desse exemplo que Jesus está nos dando, não deveria ser difícil servir aos outros, né? Se submeter à liderança dos nossos irmãos, desviar a nossa própria vontade em favor da vontade divina, deveria ser algo normal, servir uns aos outros. Isso deveria ser algo muito simples de se fazer, mas por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa dessa natureza que a gente tem de pecado, a gente tem dificuldade de se submeter à vontade das Escrituras, à vontade da palavra de Deus. Veja o que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, verso de 1 a 4, na linguagem de hoje. Paulo vai nos exortar a ter a mesma atitude de Jesus, que era humilde e se preocupava com os outros. Paulo vai chegar dizendo nessa passagem que nós devemos agir não por interesse pessoal ou para receber elogios, mas sim com humildade, considerando sempre os outros superior a nós mesmos. Hoje o que a gente vê muito aí é a competição de ego, né? A gente querendo ser maior do que o outro e não se submetendo um ao outro, considerando o outro superior para que nós possamos assim fazer e exercer a obra de Deus. Mas calma aí que a gente se aprofunda mais. O que ninguém, aí Paulo continua dizendo, que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também o interesse do outro. Então eu não vou ficar aqui vendo só aquilo que me agrada, aquilo que só faz a minha vontade, mas aquilo também que é o interesse do outro, um procurando ajudar o outro. Então, no entanto, a nossa natureza pecaminosa torna árdua a prática do serviço e do cultivo da humildade. A nossa natureza não quer viver e a torna um sacrifício viver aquilo que o Evangelho está nos ensinando. É por isso mesmo o apóstolo Paulo faz esse apelo dizendo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo na forma de Deus, ele não quis de forma alguma assumir ser igual a Deus. Ele apenas não brigou por isso. Era direito dele, mas ele apenas abriu mão para que pudéssemos ter acesso ao Pai, para que ele pudesse vir a este mundo e nos dar essa grande lição. Mas vamos ao nosso terceiro tópico, porque a coisa ainda fica muito mais profunda. O maior no reino de Deus. O nosso Senhor, ele percebeu que existia um momento em que os seus discípulos se preocupavam quem seria o maior. Jesus começou a discernir esse sentimento de grandeza que já estava no coração dos seus discípulos. Veja que ele vai dizer assim, Jesus disse-lhe, né, as nações, ela tem os reis que dominam e os que exercem autoridade sobre elas são chamados de benfeitores. Vocês, porém, não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o menor, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve à mesa? Não é o que está na mesa? Eu, porém, estou entre vocês como quem serve. Veja que Lucas capítulo 22, verso 25 e 27. Jesus está mostrando para os seus discípulos, dizendo, ó, lá no mundo, na sequência do reino mundano, do reino humano, quem governa são chamados de benfeitores. E aquela pessoa tem toda a pompa, né? É o rei, é o imperador, é a majestade, é o presidente. É assim que funciona o governo humano. Mas aqui entre vocês não será assim. E aí ele vai usar o exemplo. Quem está na mesa
sendo servido ali pelo garçom, sendo servido pelos servos, aquela pessoa que está na mesa, não é essa que é maior do que aquela que está servindo? Ele disse, é assim na lógica humana, mas no meu reino é diferente. No meu reino, o maior é quem está servindo. Então, o maior precisa servir. É assim que é a função do meu reino. Então, contudo, ele sendo Deus, não reivindicando igualdade com Deus, ou seja, a atitude de vocês, mesma de Cristo Jesus, Filipenses capítulo 2, a atitude de vocês seja a mesma que houve em Cristo Jesus. Ensinava aos seus discípulos qual deveria ser o verdadeiro espírito entre eles, especialmente após a sua partida. No reino de Deus, prevalece sempre a ideia de o primeiro serve o último. Esse é o princípio do reino de Deus. Aqui, quem era o maior? O maior é aquele que serve. O grande é aquele que serve no reino de Deus, que serve a obra de Deus, que serve ao seu irmão, que serve às pessoas, né, aos filhos que estão à sua volta. Portanto, no reino de Deus deve haver humildade como verdadeira motivação para o serviço, nunca o egoísmo ou os interesses pessoais. A igreja primitiva ela não tinha uma hierarquia no sentido de superioridade humana ou clericalismo rígido, como ficou conhecido mais tarde, né? Como se desenvolvera posteriormente em algumas tradições. No entanto, havia uma liderança espiritual funcional. Havia pastores, mestres, presbíteros, apóstolos, que atuavam como servos do rebanho, não como senhores sobre eles. Uma liderança estabelecida por Deus para o serviço e edificação do corpo de Cristo e a perseverança na doutrina. Ou seja, na igreja primitiva, não havia essa mesma mentalidade que nós temos nos dias atuais acerca das funções da igreja. Veja que hoje o camarada ele é membro e ele diz assim, agora o fulano cresceu, o fulano agora se tornou um auxiliar, se tornou um diácono, se tornou um presbítero. E a gente vai entendendo aquela escada que você vai subindo. Se tornou um evangelista, se tornou um pastor. Então agora o fulano é pastor presidente. Fulano agora ele tem um cargo maior. Então essa é a nossa ideia aqui de hierarquia, de crescimento, de escada que nos leva a um patamar, como funcionam os reinos da terra. Como Jesus disse na sua comparação de Lucas 22, os reis da terra é assim, eles são superiores, eles governam, eles mandam em tudo e ainda são tratados como benfeitores. No meu reino é diferente. No meu reino, aquele que serve à mesa é que é o grande. Então a escada ela aponta para baixo. Então, com o passar dos anos, a igreja, a instituição, ela acabou criando essa ideia de que você é grande à medida que você é promovido. E essa não é a visão. No reino de Deus, nós somos doados para serem servos. Nós somos colocados como Deus deu uns para apóstolos. Ele nos doou como presente à igreja, como dom para a sua igreja. É essa a escolha de servir, de ser servo no reino de Deus. A ideia de grandeza, ela vai tomando conta da igreja a partir das tradições, das coisas que foram assumindo, status, orgulho, a soberba vai tomando conta. Mas nós temos que entender que a nossa função é servir ao reino de Deus. E quando eu falo isso aqui, não é que a gente está pregando aqui a anarquia, que não vai ter um comando, que não vai ter uma liderança, que não vai ter alguém que vai ali dar as diretrizes para que as coisas possam funcionar. E aí é bom que você saiba distinguir o que é uma liderança funcional ou o que é uma hierarquia no sentido de superioridade humana que é implantado dentro das tradições. Você tem que entender o que é uma autoridade no conceito, né, da instituição e o que é uma autoridade no reino de Deus. O que é que nos dá autoridade, legalidade a ter autoridade no reino de Deus e o que é que nos dá autoridade dentro de uma instituição. Isso tem que haver essa separação. Mas resumindo aqui esse segundo ponto, a virtude da humildade possibilita-nos reconhecer as nossas limitações e dessa forma evitar as armadilhas da soberba. Mas vamos aqui ao nosso terceiro ponto, já para a gente começar a concluir a nossa lição. Humildade e ostentação. Uma competição silenciosa. Jesus estava ciente de que entre os seus discípulos existia uma competição discreta em busca de proeminência e liderança. E isso é retratado nos evangelhos em Lucas capítulo 9, verso 46 a 48 e Marcos capítulo 9, verso 33 a 37.
É bom que você dê uma olhada nesse texto e analise que Jesus já havia percebido que tinha essa competição ali silenciosa entre eles de quem era o maior. No Monte da Transfiguração, quando Jesus chamou apenas 3 dos seus discípulos para estar com ele naquele momento da transfiguração, ele chamou ali o Pedro, chamou João e chamou Tiago. Era comum ele chamar esses 3 discípulos um pouco à parte. No momento do Getsemane, ali na casa de Jairo também ele chamou esses 3. Então, ficavam os outros 9. Os outros 9 ficaram ali e começaram a conversar entre si. Vários teólogos chegam à conclusão de que possivelmente eles estavam conversando justamente por causa da ausência dos 3. Esses 3 aqui sempre Jesus chama, e se eles 3 não estão aqui, quem de nós lidera? Quem de nós é que é o maior? Quem comanda isso aqui? E aí começaram a competição. E por 2 vezes Jesus topa os discípulos nessa conversa. Teve um momento que eles estavam conversando algo no caminho, Jesus perguntou: sobre o que vocês estão conversando? Eles ficaram quietos, porque eles estavam conversando justamente sobre essa grandeza de quem era o grande. Eles não quiseram responder. E aí o texto diz: Jesus, conhecendo, né, o pensamento que estava no coração deles, ensinou através de uma criança, colocando a criança sentada no colo, e disse: quem quiser ser o maior no reino dos céus, no reino do meu Pai, essa pessoa precisa se tornar igualmente uma criança. Então veja que Jesus já estava percebendo isso. Jesus está nos ensinando que o reino de Deus, a grandeza, não é medida por status, poder ou reconhecimento humano, mas pela humildade e disposição em servir. Ao colocar uma criança como exemplo ali, ele valoriza o que? A simplicidade, a dependência de um coração puro, de um coração inocente, de um coração sem maldade, sem grandeza nenhuma, sem nenhuma pretensão. Era essa a lição que Jesus estava querendo passar aos seus discípulos. Na prática, isso significa que Deus se agrada daqueles que não buscam ser maiores que os outros, mas que estão dispostos a servir com humildade, sem buscar o próprio destaque. Jesus ensina que a verdadeira liderança, a grandeza do reino de Deus, vem por meio do serviço humilde. O mundo valoriza quem manda, quem domina, quem aparece. Mas Jesus valoriza quem serve, acolhe e cuida dos seus pequeninos com amor. Ser grande diante de Deus é se colocar à disposição dos outros com coração humilde, sem buscar destaque, como se recebe uma criança. Símbolo de simplicidade, de dependência, de invisibilidade social, é valorizar aquilo que Deus valoriza. Isso é ser grande. Então já havia preocupações entre eles sobre quem ocuparia o lugar de maior destaque. E Jesus já estava vendo aquilo no coração dos seus discípulos. Chegou ao ponto de uma mãe pedir a Jesus, dizendo: Jesus, quando o Senhor estiver no meu reino, coloca o meu filho para sentar um do lado e um do outro, para estar no lugar de destaque. Até a situação estava chegando no coração da mãe deles, de um deles, já querendo colocar eles ali no lugar de destaque. Jesus disse: eles não podem beber o cálice que eu bebo. Jesus já estava mostrando que eles não podiam beber o cálice que ele bebia, o cálice que ele haveria de enfrentar. Jesus disse: no meu reino eles vão entrar. Agora não sei se eles vão aguentar sentar no lugar de destaque não, porque eles não são capazes de beber o mesmo cálice que eu vou beber. Então Jesus já estava mostrando para eles através de lições como essa de lavar os pés, que eles precisavam aprender o que era ser grande no reino de Deus. A grandeza do reino de Deus é ser humilde, humilde de coração. O que Jesus demonstra é que tal espírito não deve prevalecer entre os seus seguidores. O espírito da ostentação, da competição silenciosa, dessa rivalidade que possa existir entre os seus filhos, isso jamais pode existir entre os seus seguidores. Os líderes na causa do mestre não podem iniciar a sua jornada de forma errada, com a visão de ostentação, de grandeza, de superioridade. Muito pelo contrário, cada um de nós precisamos viver uma vida simples e humilde, para que a graça de Deus possa estar sobre a nossa vida e as pessoas possam ver a graça de Deus sendo manifestada através de nós. Então vamos ao nosso segundo tópico, o caminho humilde de Jesus. Através do episódio do Lava Pés, nosso Senhor revelou que o caminho dos seus discípulos não se alicerça no sucesso material, na notoriedade ou na ambição, mas sim na capacidade de servir ao próximo de maneira humilde. Dessa forma, a Igreja de Cristo estaria em desacordo com a dinâmica mundana da ostentação e da presunção. Serviço amoroso e humilde é característico da Igreja de Cristo. E aqui a gente precisa fazer uma observação para as pessoas não confundirem.
Existe uma teologia conhecida como teologia da prosperidade, que ela coloca no coração das pessoas que todo servo de Deus tem que ser rico. Mas aí existe também uma outra teologia, que é conhecida também, que a gente não vê ninguém pregando, mas ela é de forma inconsciente passada no coração de muita gente, até ministrada também de algumas formas, é a teologia da miséria, de que o servo de Deus, para ser servo de Deus, ele tem que andar também todo rasgado, maltrapilho, mal cuidado, que só assim ele consegue ser colocado como humilde. Então, humildade não é atos de aparência. Né? A gente pegar aqui e não tomar um banho, vestir uma roupa rasgada, aí não pode vestir uma roupa com a qualidade melhor. Se você pode comprar um sapato, comprar uma calça, pode e paga, compra. Uma coisa é você se vestir bem, outra coisa é você se vestir para ostentar. Outra coisa é você ter um bom carro, vestir, morar numa boa casa, num bom bairro, e isso não tem problema nenhum. Então não vá confundir morar bem, viver bem, ter um grande emprego, um bom emprego, receber bem e viver de acordo com o seu padrão de vida. Outra coisa é você querer ostentar. E é o que acontece muito hoje. Pessoas que até querem exibir para as pessoas que têm. Às vezes até exibir o que não tem. Às vezes o cara compra, né, o que não pode pagar para exibir aquilo que ele não tem, para mostrar um padrão de vida que ele não possui. Então a gente não pode confundir humildade com ostentação e nem humildade com uma vida de humilhação, de miséria, achando que isso é humildade. O reino de Deus nunca vai nos proibir essas questões. Você vai ver no reino de Deus pessoas que eram ricas e com os seus bens servia a obra e servia o reino. Assim, não haverá espaço para disputas, a fama seria deixada de lado e a ambição afastada. Quando a igreja ela consegue viver a humildade, o amor, ela consegue afastar essas coisas, né? Afastar o espaço das disputas, da fama, e tudo isso é colocado, a ambição é colocado de lado, porque a gente está visando sempre o bem-estar do próximo, o bem-estar da obra de Deus. Então, por meio do exemplo modesto de Jesus, no episódio do lava-pés, as consciências dos discípulos foram despertadas. Veja o que o mestre diz no verso 13 e no verso 14 do capítulo 13. Vocês me chamam mestre e senhor, e tem razão porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Então, no reino de Deus, as coisas mudam. Você, às vezes, é um médico, é um grande empresário, é um juiz, é um promotor, é um ministro. Aí você está lá na sociedade, você tem uma posição de destaque. Aí, quando chega cá na igreja, aí você diz, não, aqui eu não posso ser diácono. Aqui eu não posso cuidar de criança, aqui eu não posso cuidar de um grupo, assumir um departamento, aqui eu já tenho que ir para os maiores lugares, o lugar que você julga que é o maior lugar, que é o lugar de destaque. Não é assim que funciona no reino de Deus. No reino de Deus, a gente precisa aprender que nós somos servos para servir uns aos outros. Eu vi um dia um pastor falando, né, que na igreja dele, ele lá tinha médico, tinha advogado, tinha pessoas de alto nível da sociedade, e ele marcava os mutirões e essas pessoas iam para lá ajudar a fazer uma massa, ajudar a limpar um banheiro, ajudar a reformar a construção e iam exercer funções comuns que lá na medicina, que lá onde ele era juiz, onde ele era advogado, ele não exercia, mas cá ele era um voluntário na obra de Deus. Era só um exemplo aqui que eu estou colocando. E essas pessoas serviam na igreja com um crachá, botava lá, ia para a porta, ajudar a recepcionar as pessoas, porque é assim na obra de Deus. Jesus disse que quem quer ser grande no reino de Deus precisa servir uns aos outros. Essa passagem destaca a importância da humildade, do serviço, da comunhão entre os cristãos, incentivando-os a seguir sempre a Jesus como exemplo. E no nosso terceiro e último tópico, para a gente terminar, vamos falar sobre um convite à humildade. A vida e os ensinamentos de nosso Salvador constituem um convite para aprendermos com ele sobre mansidão, humildade. Foi o que ele mesmo disse em Mateus capítulo 11, verso de número 29. Tomem sobre vós o meu jugo, desde que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e em mim vocês encontrarão descanso para vossas almas. Foi ele mesmo que nos ensinou isso. Então ele está nos fazendo um convite a aprender com ele, que é manso e humilde de coração, sendo mestre, sendo Senhor, sendo o Filho de Deus,
Se ele nos serviu, então nós devemos também servir uns aos outros. Então, nesse sentido, nós somos convidados por Jesus a cultivar um coração humilde, desprovido das armadilhas da ambição, da ostentação e do egoísmo. E para que assim nós possamos servir ao nosso Deus, né, com os nossos dons, com tudo que Deus nos deu, que nós possamos também servir a sua obra e servir ao seu reino. Qual foi o sentimento que estava em Cristo? Esse sentimento que Paulo diz, o mesmo sentimento que havia em Cristo. Ele, sendo Deus, não brigou, não ficou agarrado na ideia de ser igual a Deus e não posso. Não, ele se despiu, se esvaziou de si mesmo e veio a este mundo através da humilhação e da obediência, nos dá um grande exemplo. O autor de Hebreus nos diz que a salvação veio até nós por meio da obediência de um homem, que era Jesus Cristo. O sentimento de Cristo é a escolha do amor. É esse sentimento que também deve existir em nós. Assim sendo, a lição do lava-pés é um apelo para vivermos uma existência de humildade diante de Deus e de todas as circunstâncias que nos cercam. E eu quero resumir esse ponto, esse terceiro ponto, dizendo que a humildade não compete, ela coopera. A humildade não busca notoriedade, ela busca servir. Humildade não obriga, ela convida. E é isso que a humildade faz. Ela nos convida a viver aquilo que o reino de Deus tem para as nossas vidas. Então vamos à nossa conclusão. Eu espero que até aqui você tenha compreendido. Eu quero resumir aqui e colocar alguns pontos para que você possa entender, que fique muito bem claro na sua mente. Nessa lição de hoje nós abordamos a relevância da virtude da humildade para um melhor autoconhecimento. Somente quando nós conseguimos ter o autoconhecimento de quem somos, qual é a nossa função, quem somos nós no reino de Deus, é que a gente começa a atuar de fato com humildade, porque a gente reconhece a nossa identidade e a identidade do Filho de Deus. Desse modo, nós começamos a perceber os nossos limites e aquilo que nos diz respeito ou não. E aí é bom que a gente possa compreender. Foi isso que essa lição tentou passar para nós e eu espero que você tenha aprendido. O que é humildade, que a humildade ela se opõe a essa cultura da ostentação. A busca desenfreada pela fama e outros objetivos que nada tem a ver com a simplicidade do evangelho. Então a gente tem que ter muito cuidado para a gente não misturar as coisas. O que é ostentação, o que é humildade, o que é de fato a busca desenfreada por essa fama, por essa ideia de ser famoso, de assumir grandes lugares, grandes posições. A gente tem que ter muito cuidado para o nosso coração não ficar embriagado pela fama, pelas coisas deste mundo e a gente perder a simplicidade do evangelho. Então, dessa forma, podemos seguir o caminho humilde do nosso Senhor quando a gente consegue trilhar o caminho da humildade. Muito obrigado por assistir essa aula. Que Deus te abençoe e te guarde. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até a nossa próxima aula. Não se esqueça de dar um joinha, fazer sua inscrição, ativar o sininho e deixar o seu comentário, porque a sua opinião é muito importante. Deus te abençoe em nome de Jesus.